Hello, Happeners! Eu me chamo Abadia Vieira e eu chamo vocês de Happeners porque se você está aqui nessa rede, você quer ouvir sobre felicidade, sobre bom humor no mercado de trabalho, sobre dicas, sobre tendências, sobre o que o mundo fala sobre essa habilidade que é o humor corporativo. Tá bom, mas quando você ouve falar de humor corporativo, a primeira coisa que de repente vem na sua cabeça é o quê? Humor é o quê? Fazer piadinha? Ai, não gosto disso, Abadia, esse negócio de fazer piada é perigoso. Tem muita coisa que se fala sobre humor e a primeira imagem que as pessoas costumam ver é isso é de comediante, isso é de ator, isso é de quem está ligado à comédia. Mas não, senhoras e senhores. Harvard, não é Abadia não. Harvard diz o contrário. Diz que o humor é uma competência, uma habilidade que você pode usar dentro do seu ambiente de trabalho para engajar mais as pessoas, para melhorar o relacionamento, para aliviar o estresse. Mas atenção, gente, porque o humor é igual sal. Se você botar demais, ninguém come. E botar de menos, é como se não tivesse lá, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre o humor dentro do mercado de trabalho é que se você não tem afinidade com piadinhas, essa coisa, não faz. Tá bom? Simplesmente não faz, porque o humor não é piada. O humor, o bom humor em si, ele é um sorriso, é uma maneira empática de entender os seus problemas, é uma maneira empática de entender, por exemplo, os problemas dos seus colegas, é um ponto de vista, é se levar menos a sério, é trazer o dia a dia menos denso. E para falar sobre isso, eu quero começar contando uma história, e é a história do Seu Antônio. Eu conheci o Seu Antônio em 2010, logo quando eu comecei a fazer as atividades de humor corporativo. E Seu Antônio, pasmem, ele era um líder e não gostava de rir. Ele não mostrava os dentes em hipótese nenhuma. E não é porque tinha dente podre, não era nada disso. Ele simplesmente não gostava de mostrar os dentes. Não gostava de sorrir. E sempre que ele começava uma reunião, curiosamente, ele colocava um vídeo ou uma história, alguma coisa engraçada para que a reunião pudesse fluir. Isso me causou curiosidade. Seu Antônio, o senhor é o chefe e não gosta de rir. Por que usa dessas ferramentas? E ele me falou uma das coisas mais interessantes. Ele falou, eu não gosto de rir. Mas não significa que as pessoas que trabalhem comigo também não gostem. Então, se eles gostam de rir, eu promovo o riso para que eles possam se sentir melhor e a reunião ser mais produtiva. E eu achava isso, assim, de uma generosidade, né? Porque normalmente o líder é o dono da bola e ele faz o que normalmente apetece. E o Seu Antônio, embora isso contrariasse uma forma dele natural, ele entendia que isso era importante para a equipe. Então, a primeira coisa do humor, na verdade, não é necessariamente você rir o tempo todo. Então isso é uma observação muito importante. Mas sim, reconhecer o que as outras pessoas ao seu redor, seja você líder ou não, o que essas outras pessoas valorizam, né? Então, primeira dica é essa. Bom, mas ao contrário do Seu Antônio, existe uma outra figura que eu já ouvi falar e com certeza você também já ouviu falar, que é a cultura da empresa. Ah, mas a cultura da empresa aqui não é de humor. Quem é essa senhora? Quem é a senhora dona cultura que responde por todos os colaboradores e determina se deve ou não haver humor? Eu fico pensando no seguinte, se hoje em dia a gente fala tanto de diversidade, é possível que numa mesma empresa de, sei lá, 5, 10 pessoas, hajam pessoas que gostem do humor, do bom humor, e hajam pessoas que não gostam. Ah, eu não gosto de rir, não gosto de piada, comédia não é o meu estilo favorito, e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque a gente está trabalhando num mundo diverso, com pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Mas a pergunta que fica é, se a cultura da empresa é que não há humor, o que acontece com essas pessoas que gostam de se comunicar e entendem que a linguagem do humor é uma linguagem boa? A gente exclui? Ah, não serve? Como é que é isso? Vamos parar para pensar. Se existe essa cultura do humor e do bom humor, pode existir a outra. E é bom que a gente consiga respeitar as duas. Então, como é que se cultiva essa cultura do bom humor dentro de uma empresa, principalmente se ela é uma empresa diversa? Se você não passou pela etapa das pesquisas, eu não pesquisei, eu na verdade não sei. Eu diria que pesquisar é sempre importante para que você possa ter um mapa. Será que as pessoas daqui valorizam o humor? Entendem que o humor pode ser uma boa ferramenta? Isso é uma pergunta com uma única resposta, sim ou não. A gente está falando de uma pergunta binária. Então, vale a pena você implementar um questionário que é
só com isso para você identificar e mapear como é que a sua empresa entende essa cultura do bom humor. Uma outra coisa é você também não ignorar a sua intuição, se de fato a maioria das pessoas não gostam de humor, porque, atenção, não é fazer piadinha, e muito menos piadas ofensivas. Uma coisa é quando você vai num stand-up, num bar, onde a comédia ali é num outro nível de conversa. Aliás, se vocês vissem algum dia eu fazendo piada num bar, talvez vocês não me reconhecessem aqui agora. Mas enfim, o bacana de falar do bom humor é que o bom humor pode ser um diferencial no momento em que você vai fazer um treinamento, no momento em que você vai iniciar uma reunião, no momento do dia a dia em resolver e criar situações criativas. E quem fala isso são diversos estudos, artigos, livros e materiais que eu vou listar aqui embaixo, em algum lado. Em algum lugar você vai ver essa listagem desses nomes que vocês podem procurar e entender aonde está se falando de humor. Hoje em dia os Estados Unidos é muito à frente em relação a esses estudos e, óbvio, quem está no topo da lista é Harvard. Tá bom, Abadia, mas a minha liderança não aceita o bom humor. Não aceita? Então fala com ele com cara feia. Mentira, não disse isso. Tô a brincar. Existem ferramentas que a gente pode ajudar, que você pode convencer as pessoas de que isso não é uma unanimidade, mas também não pode ser excludente. Tem uma questão muito interessante sobre piadas internas. É óbvio que as piadas internas elas têm um impacto muito grande quando você faz um comentário, porque as pessoas estão no mesmo contexto. Se eu fizer uma piada interna da minha empresa com você, possivelmente você não vai entender. Primeiro que você não sabe das características que envolvem esta piada. Então, a piada interna ela é muito positiva para fortalecer laços. Mas as piadas internas, elas funcionam definitivamente quando você tem mais proximidade com essas pessoas. Outro tópico em relação ao humor dentro do ambiente de trabalho é o sarcasmo, que ele tem uma linhazinha muito ali perto do deboche. Assim, a linha, às vezes, ela é até invisível. É um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que você sai do sarcasmo e vai para o deboche. Porque o sarcasmo é o oposto. É quando você quer dizer uma coisa que, na verdade, você verbalizou outra. Na verdade, isso faz muita confusão, né? Que a pessoa que tem dificuldade para entender o sarcasmo ou a ironia, ela acha que ou você está debochando ou o que você está falando é de fato verdade. Então, temos que ter uma atençãozinha com o sarcasmo. Mas todas essas dicas que eu estou dando para vocês não é para que vocês se tornem humoristas dentro da empresa. É para que vocês entendam essa linguagem, principalmente se você vai construir um treinamento. Porque vamos combinar uma coisa? A coisa mais chata que tem é você começar um treinamento e perceber que as pessoas já não estão nem aí para você. Estão fazendo outras coisas. Ou até sobre os benefícios do bom humor no trabalho, eu poderia trazer aqui uma lista que tem 735 benefícios. Não, mas eu vou falar só de alguns. Por exemplo, diminuição da fadiga, sentimento de pertença, aumento de produtividade, inteligência emocional, alívio do estresse, maior colaboração e engajamento. Bom, se isso já não é motivo suficiente para você repensar em como você pode implementar o bom humor na sua empresa, eu não sei o que pode ser mais convincente que isso? Ah, já sei! Na pesquisa de Harvard diz que as pessoas bem-humoradas são promovidas mais rapidamente e também ganham mais. Pronto, agora sim, você não tem mais desculpa. Ou tem? Espero que não.